muito bem, galera do YouTube. Tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre progressão aritmética. Na aula número 5, nós vamos começar a estudar como é que a gente faz para somar termos de uma PA finita. Bem, para calcular a soma dos termos de uma PA finita, basta que a gente some o seu primeiro termo com o último e multiplique essa soma pela metade da quantidade de termos. Expressando isso que nós colocamos através de uma fórmula, a gente tem aqui a fórmula da soma dos termos de uma PA finita, que é a soma dos n primeiros termos é sempre igual a A1 mais AN vezes n dividido por 2, onde esse Sn ele indica a soma de uma quantidade de termos determinado. O A1 é o meu primeiro termo, o AN vai ser meu enésimo termo, no nosso caso o último, e o N indica a quantidade de termos que eu estou somando. Para a gente entender melhor como é que funciona a aplicação dessa fórmula em uma situação concreta, vamos para o nosso primeiro exemplo da aula de hoje, que diz o seguinte: um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 7 degraus, de forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 70 centímetros e 40 centímetros, conforme a figura abaixo. Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira cujo comprimento mínimo em centímetros deve ser. Bem, a gente tem aqui o desenho da escada e é dito na questão que o degrau mais baixo tem 70 centímetros e o mais alto 40 centímetros. Então vamos colocar isso aqui. Se a gente observar aqui, essa escada, ela tem aqui um degrau, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu primeiro degrau, eu vou dizer que esse está aqui em cima, o de 40 centímetros. Então, vou colocar aqui. Então, o meu primeiro termo dessa sequência de degraus é 40. E o último é 70. O que é que a gente vai fazer agora? Como eu tenho aqui 7 degraus, eu vou ter que somar a largura dos 7 para determinar qual vai ser esse comprimento mínimo dessa peça linear de madeira que vai ser usada para fazê-los. Bem, se eu tenho 7 degraus, então eu estou somando 7 termos e o meu n vale 7, ok? Vamos colocar agora aqui a fórmula que dá a soma dos termos de uma PA finita. Como eu vou somar 7 termos, eu vou começar aqui colocando S7. Aí eu vou pegar o primeiro termo, somar com o último, multiplicar pela quantidade de termos que é 7 e dividir por 2. Agora eu primeiro resolvo isso aqui dentro do parêntese. 40 mais 70 vai dar 110. Então eu vou ter 110 vezes 7 dividido por 2. Aqui nós podemos simplificar 110 por 2 e vai dar 55. Então essa soma vai ficar assim, 55 vezes 7, que dá 385. Logo, essa peça linear de madeira ela vai ter que ter um comprimento mínimo de 385 centímetros. E a resposta da nossa questão é a alternativa E. Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. No exemplo número 2, nós temos o seguinte: um ciclista percorre 23 km na primeira hora, 20 km na segunda hora e assim por diante em progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 8 horas? Vamos começar colocando aqui na nossa tela as informações que foram colocadas no problema. Então vejam só. Ele diz aqui que o ciclista percorre 23 km na primeira hora. Então já tem aqui meu primeiro termo da progressão aritmética. A1 é igual a 23. Observa também que na primeira hora foi percorrido 23 km, na segunda 20 km em progressão aritmética. Então dá para observar que de uma hora para outra foram percorridos 3 km a menos. Isso indica que eu tenho uma progressão aritmética decrescente e que minha razão é negativa, é menos 3. Eu também tenho que a quantidade de termos que eu estou somando é 8, porque eu vou calcular esse percurso da primeira até a 8ª hora. Bem, para calcular essa soma, eu preciso do último termo, que é o meu A8, e eu ainda não tenho, já que só tenho aqui o primeiro e o segundo, para aí sim
aplicar dentro da fórmula da soma e encontrar a soma dos 8 termos. Em alguns problemas que envolvem progressão aritmética e, em particular, a soma dos termos de uma PA finita, nós vamos precisar trabalhar também com a fórmula do termo geral para encontrar informações que não foram colocadas de maneira mais direta no problema. E é o que acontece nessa questão. Nós vamos pegar aqui a fórmula do termo geral e vamos usar ela para encontrar o último termo, ou seja, o 8º termo dessa progressão. Então nós vamos ter o seguinte, ó. O 8º termo, que é a 8, vai ser igual ao primeiro, que é 23, mais a quantidade de termos, que é 8, menos 1, vezes a razão, que como é negativo, eu coloco aqui entre parênteses, ó, é menos 3. Então eu vou ter que A8 é igual a 23, resolvendo aqui o que eu tenho dentro do parêntese, 8 menos 1 vai dar 7, vezes menos 3. Então o meu 8º termo vai ser 23, multiplicando aqui, ó, mais por menos eu vou ter menos, 7 vezes 3, 21. Então o meu 8º termo vai ser 23 menos 21, que é 2. Agora que eu achei o 8º termo, eu vou pegar a fórmula que me dá a soma dos termos da PA e vou calcular a soma dos 8 primeiros termos dessa sequência. Então começo aqui, ó, pegando o primeiro termo, que é 23, mais o último, que é o 8º, e eu acabei de encontrar aqui, ó, vale 2, vezes a quantidade de termos que eu estou somando, que é 8, tudo isso dividido por 2. Essa soma agora vai ficar assim, ó, 23 mais 2 dá 25, vezes 8, dividido por 2. Aqui eu posso dividir 8 por 2, eu vou ter 4. Então a minha soma vai ser 25 vezes 4, que é 100. Ou seja, os quilômetros que vão ser percorridos em 8 horas vão ser 100 quilômetros, ok? Vamos para o próximo exemplo da aula de hoje. No exemplo número 3, pede que a gente ache a soma dos múltiplos de 3 compreendidos entre 50 e 302. Então vejam só, se está entre, nem pode ser 50 nem 302. E mesmo que pudesse, nós sabemos que 50 não é múltiplo de 3 e 302 também não. E por quê? Para um número ser múltiplo de 3, quando eu somo aqui os algarismos, tem que resultar em um número que seja dividido por 3. E se eu somar 5 com 0 dá 5, 5 não é dividido por 3. E se eu somar aqui 3 com 0 com 2 também dá 5, que não é dividido por 3. Então aqui, entre 50 e 302, o primeiro múltiplo que eu tenho de 3 é 51, porque se eu somar aqui, ó, 5 com 1 dá 6 e 6 é dividido por 3. E aí só acrescentando aqui, ó, de 3 em 3, a minha razão é 3, já que são múltiplos de 3. O próximo vai ser 54, mais 3, 57, até chegar no último, que é 300, já que nem 302 nem 301 são múltiplos de 3. Então o que é que acontece? A gente vai ter que somar todos os termos dessa sequência. Então, se eu olhar aqui para a sequência que eu montei, dos múltiplos de 3 que estão entre 50 e 302, eu já tenho aqui o primeiro, que é 51, já tenho a razão, que é 3, já que são múltiplos de 3, tenho também o último múltiplo, que é o meu AN, vale 300, mas eu não sei qual é a quantidade de termos que eu estou somando, eu não sei quem é o N. E eu só posso determinar essa soma quando eu souber quantos termos eu estou somando. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? Nós vamos pegar a fórmula do termo geral para determinar a quantidade de múltiplos de 3 que a gente tem nessa sequência. Substituindo as informações na fórmula, a gente vai ter, ó, o enésimo termo, que é 300, o primeiro, que é 51, o N eu não tenho, vou repetir, menos 1, vezes a razão, que é 3. Agora, nós vamos pegar esse 3 e multiplicar por N menos 1, já que eu não posso resolver o que eu tenho aqui dentro do parênteses. Então, vai ficar assim, ó. 300 igual a 51 mais 3 vezes n, que vai dar 3n, e 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3. Só que 51 menos 3 dá 48. Então, posso dizer que 300 é igual a 3n mais 48. Aqui eu vou fazer uma troca simultânea de membros. Vou pegar tudo que está aqui no segundo membro, jogar lá no primeiro, e o que está no primeiro no segundo. E agora vou pegar esse mais 48, passar para o segundo membro menos 48. Então, vou ter que 3n é igual a 300 menos 48, então 3n é 252. Como eu quero essa quantidade n de termos, eu vou pegar esse 3 que está multiplicando e passar aqui para o segundo membro dividindo 252. Logo, a quantidade de termos n vai ser igual a 252 dividido por 3, que dá 84.
Então agora eu já sei que esse n aqui vale 84 e eu vou estar somando aqui nessa sequência 84 números que são múltiplos de 3. Agora a gente vai pegar aqui a forma da soma e vamos calcular a soma desses 84 termos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro termo, que é 51, mais o último, que é 300, vezes a quantidade de termos que a gente acabou de encontrar em 84, dividido por 2. Somando aqui 51 com 300, nós vamos ter que S84 vai ser 351 vezes 84, dividido por 2. Aí eu vou pegar 84 aqui e dividir por 2, dá 42. Então nós vamos ter que S84 é 351 vezes 42, que vai dar 14.742. Então a soma dos múltiplos de 3 compreendidos entre 50 e 302 é 14.742. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre progressão aritmética. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e não se esquece de se inscrever no nosso canal para estar nos dando aquela moral, aquela força grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.